Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que eu criei e começo já para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. Se gostarem do vídeo, partilhem, comentem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal. E o tema que eu escolhi para hoje é qual a relação entre a autoestima e a liberdade intelectual. Qual a relação que existe entre a nossa autoestima e a nossa independência intelectual. Começando por partir pelo o axioma de que a autoestima é uma questão de independência emocional. E qual será a relação entre independência emocional e independência intelectual? E porquê é que eu decidi falar acerca disto? Claro que não é só por causa disto que eu vou dizer a seguir, porque eu já reparei que há muitos intelectuais que parece que menosprezam ou denigrem ou ridicularizam tudo o que tenha a ver com a autoajuda. Tudo o que tenha a ver com a questão da autoconsciência, a autotransformação. Mas basicamente parece que a palavra autoajuda assusta. Parece que até depois por imitação, por um macaquinho de imitação, parece que a pessoa de repente ser associada à autoestima, à autoajuda, parece que menoriza intelectualmente, a dignidade intelectual. E todo este medo, este cocó nas cuecas, sempre que se fala em autoestima e autoajuda e ai que eu não posso ser associado a isso porque depois podem não gostar de mim intelectualmente e não me reconhecer intelectualmente. Isto tem tudo a ver com falta de autoestima, já repararam? Que as pessoas que mais rebaixam, mais denigrem, mais inferiorizam a questão da autoajuda são muitas vezes aquelas que mais precisam. Mas qual é o porquê de eu estar a falar nisto? Porque há uma relação profunda, enorme, entre autoestima e liberdade intelectual e independência intelectual. Porquê? Porque uma pessoa que não tem autoestima minimamente, e autoestima pressupõe toda uma data de variáveis de autocentragem, de autoconsciência e todo esse tipo de coisas, e de resolver o problema da solidão, do vazio existencial também. Se uma pessoa não tem resolvida minimamente a autoestima, ou a falta de autoestima, a pessoa não conseguirá exercer-se minimamente em termos intelectuais. Com liberdade intelectual, com independência intelectual. Porquê? Aquele que, por exemplo, não tiver autoestima, aquele que não gostar de si, e que por causa disso tem medo de ser rejeitado pelos outros, tem medo de ser ridicularizado pelos outros, tem medo de dizer algo que os outros não valorizem, que tem medo de não ser reconhecido intelectualmente pelos outros. Aquele que, por não ter autoestima, tiver todo este tipo de medos, viver em função destes medos, ele também terá medo de, porque ele depois tem medo de ser rejeitado por ser diferente, ele também terá medo de pensar de forma diferente para poder ser, porque pode ser rotulado de diferente e assim ser rejeitado. Portanto, este medo da rejeição dos outros, que tem a ver com a falta de autoestima, faz com que as pessoas tenham medo de pensar diferente porque têm medo de ser rejeitados por serem diferentes. Portanto, conseguem perceber o enquadramento? Portanto, sempre que uma pessoa, um intelectual, desvaloriza a dimensão da autoajuda, que envolve depois a conquista da autoestima e todo esse tipo de coisas e a autoconsciência, ele no fundo está a desvalorizar ou ridicularizar condições de possibilidade, condições de necessidade para a liberdade intelectual, para a independência intelectual. Portanto, é um falso intelectualismo. Portanto, o que muitas vezes fazem ao reduzir a insignificância, ao menosprezar, ao inferiorizar, ao retirar dignidade ontológica a toda a envolvência da autoajuda, o que no fundo fazem é criar escravos. Porque uma pessoa sem autoestima, uma pessoa é escrava do alheio, em termos intelectuais. A pessoa sem autoestima vive com bloqueios intelectuais, vive com apegos intelectuais. A pessoa tem medo. A pessoa só de pensar algo diferente, não seja conforme a maioria, ou que não vá agradar de determinado nicho intelectual que uma pessoa tem de agradar para compensar a falta de autoestima, a partir do momento em que uma pessoa não tem autoestima para conseguir ser rebelde em termos intelectuais, a pessoa não consegue fazer nada. E fica parado no tempo. E depois vê-se o degredo que é, por exemplo, isto acontece, sem julgamento nem moralismo, é importante refletir acerca das coisas, que é a dimensão académica e intelectual, que são os doutorados, os pós-doutorados, os catedráticos, os que sabem muito, os eruditos, e uma pessoa vai a ver e eles ficaram parados no tempo e não criaram nada de profundamente novo em termos intelectuais.
Porque o importante é mostrar que se sabe. Por isso é que eu faço... Porque o erudito é aquele que sabe muito acerca daquilo que é sabido. O rebelde é aquele que traz a boa nova, aquele que traz um novo saber. E esse rebelde só pode trazer um novo saber se respeitar a própria singularidade e se tiver autoestima minimamente para pensar de forma diferente por não ter medo de ser rejeitado por ser diferente. Ou por não viver profundamente em função disso. Porque há pessoas que, pronto, é preciso coragem para dizer coisas diferentes. Eu estou a dizer coisas diferentes, eu estou a dizer coisas insólitas, inusitadas, profundamente diferentes. É que uma pessoa muda completamente de paradigma. É que uma pessoa coloca profundamente em causa, uma pessoa questiona profundamente e sai daí algo completamente novo. Portanto, se uma pessoa não tiver autoestima, minimamente, e esta questão da autoconsciência que está relacionada, se uma pessoa não valorizar de uma maneira ou de outra a autoajuda, claro que também há charlatanice na questão da autoajuda, mas também há charlatanice na questão da filosofia em termos académicos. Académicos que ficam parados no tempo e ficam ali com o título de doutor e com a cátedra e não criam nada de novo. Só. O que é importante refletir também, porque depois também não há espaço para os jovens inovadores que querem criar coisas novas. Pois, porque está ali tudo fechado, bloqueado e conservador. Também há este conservadorismo intelectual. E este rebaixamento da questão da autoajuda também tem a ver com o conservadorismo intelectual. Portanto, eu acho que é muito importante uma pessoa perceber, e acho que é fundamental, principalmente no meio académico da filosofia, onde se valoriza a independência intelectual, a liberdade intelectual, a curiosidade intelectual, que eu faço muito este apelo à trilogia fundamental da consciência, liberdade, curiosidade e independência intelectuais. É muito importante termos a noção da importância e da relação, da correlação que existe entre autoestima e independência intelectual e independência intelectual, porque a independência emocional é a condição de possibilidade da independência intelectual. Portanto, sempre que nós rebaixamos a autoajuda, nós estamos a rebaixar ou estamos a menorizar a relação que existe entre a liberdade com a liberdade intelectual e com a independência intelectual. Portanto, temos que pensar a nossa relação com a questão da autoajuda. Porque as pessoas precisam de autoajuda até para a liberdade intelectual e curiosidade intelectual. Se nós estaremos sempre a lidar com escravos do alheio, escravos intelectuais, bloqueados intelectuais, que têm medo de pensar de forma diferente porque estão mais preocupados em mostrar intelectualidade, sabedoria, para ser reconhecidos intelectualmente, mas no fundo não criam nada de novo. Porque aquele que cria algo novo, ele tem de lidar com o desconforto. Tem de lidar com a zona de desconforto intelectual. Com a possibilidade dos outros não compreenderem, rejeitarem, ridicularizarem, porque é uma coisa nova. Eu vejo pessoas profundamente inteligentes, mas porque não têm autoestima, estão completamente bloqueadas intelectualmente. Não criam nada de novo. Têm medo de pensar diferente. Estão mais preocupadas em buscar o reconhecimento intelectual dos outros. Mas para buscar o reconhecimento, o que é mais fácil na modernidade? É dizer algo que já é conhecido. É mostrar que se é uma enciclopédia ambulante. Mas não se cria nada de novo. Essa é que é a grande questão. Não se cria nada de novo. Às vezes vêm-se académicos cheios de pavões, entre aspas, sem julgamento nem moralismo, para pôr a pensar. Porque eu gosto de ser assim forte para pôr a pensar. Com a cátedra filosófica, professores catedráticos, ou seja o que for, e uma pessoa vai a ver e não criaram nada de novo. Criaram nada de novo, ficaram parados um tempo, com um conservadorismo intelectual enorme, e é triste, pois as universidades às vezes não darem espaço para a inovação filosófica. Que parte, na maioria das vezes, por jovens. Por jovens. Só que se uma pessoa estiver sempre a ridicularizar aquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que é insólito, inusitado, seja o que for, e nesse caso a ridicularizar a autoajuda, que é uma das condições de possibilidade, a autoajuda com apoio científico, que é uma das condições de possibilidade para a liberdade intelectual e a independência intelectual, claro que isto corre tudo mal. Então eu comecei por falar qual a relação entre a autoestima e a liberdade intelectual e a independência intelectual, e já estou a fazer uma desconstrução daquilo que acontece muitas vezes no meio académico, da filosofia também, mas de outros meios também. Portanto, a relação entre a autoestima e a liberdade intelectual e a independência intelectual, agora, tentem compreender todos aqueles pequenos pormenorzinhos que podem acontecer com uma pessoa que não tem autoestima e fica toda bloqueadazinha e não consegue pensar acerca das coisas. E pode ser profundamente inteligente, mas está parada no tempo, está bloqueada completamente. Porque não tem autoestima, porque não tem aquela rebeldia interior. Eu vou dizer aquilo, eu vou pensar aquilo que eu senti que devo pensar, eu vou questionar, eu vou colocar em causa, sem medo de não ser reconhecido intelectualmente pelos outros, porque poderei estar a dizer coisas diferentes e eles não compreenderem sequer, porque não querem compreender. Porque a inteligência por si só não livra ninguém de uma escravidão e de um bloqueio intelectual enormes. Portanto, temos de pensar profundamente acerca da nossa relação com a autoajuda.
A autoajuda é fundamental para a liberdade intelectual e para a independência intelectual. E é decadente eu ver muitos intelectuais que sempre que vêm a autoajuda começam a ridicularizar, começam a fugir, começam não posso estar associado a isso, não posso estar... Mas depois são pessoas profundamente bloqueadas intelectualmente. E pior ainda, quando um segue e outro segue, ambos caem no abismo. E pior, são reconhecidos intelectualmente pelas pessoas. Mas estão completamente bloqueados em termos intelectuais. Ficaram parados um tempo. Pois uma pessoa não aprende nada de novo. Porque não lida com assuntos novos, com questões novas. Porque as pessoas depois estão mais preocupadas. O problema de uma pessoa não ter autoestima é que depois uma pessoa, em vez de estar centrada em fazer o seu trabalho, que implica uma certa singularidade, criar algo novo, às vezes, profundamente, e colocar em causa profundamente a sociedade, as coisas, tudo na vida, a pessoa depois está mais centrada de forma inconsciente em ir buscar reconhecimento intelectual. E o que é mais fácil? O que é o caminho que muitos académicos fazem para ir buscar o reconhecimento intelectual? Porque é mais fácil na identidade, é a pessoa tentar mostrar que é uma enciclopédia ambulante. Mas ela só está a vomitar aquilo que aprendeu. E é muito importante uma pessoa procurar aprender, porque eu estou sempre a ler livros e assim. Mas também é importante uma pessoa ter autoestima para aprender e respeitar a própria singularidade e não ter medo de andar sempre a pensar algo diferente, colocar em causa de forma diferente, questionar de forma diferente, levantar outras questões para poder ter outras respostas, mesmo que possa ser ridicularizado pelos outros. Porque o medo que as pessoas têm do ridículo tem profundamente a ver com a falta de autoestima, que é algo basilar quando se fala em autoajuda e que é fundamental para a liberdade e independência intelectuais. Estão a compreender? Fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. O objetivo do vídeo não é ser julgador nem moralista, mas é pôr a pensar acerca das coisas. Haja rebeldia intelectual e filosófica. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal. E cumprimentos filosóficos.